Boa tarde e um feliz 2021 a todos aqueles que me assistem e às suas respectivas famílias. Voltando para o nosso assunto, vamos analisar por que o plano cruzado fracassou, certo? Na opinião do Pércio Arida, um dos elaboradores do plano cruzado e que posteriormente participaria também da elaboração do plano real, o Pércio Arida atribui ênfase ao problema do déficit público operacional, ou seja, o endividamento estatal através da emissão de moeda. No caso, não por considerar este aspecto o primordial gerador de inflação em qualquer situação, mas por analisar que, uma vez congelados os preços e congelada a taxa de câmbio, este seria sim um importante gatilho inflacionário, sobretudo se considerada a pressão exercida pela baixa liquidez no mercado financeiro internacional. O que o Pércio Arida quer dizer aqui é que, ao emitir moeda, o governo, sem ter uma contrapartida do aumento da força produtiva, sem com isso a produção nacional aumentar, certo? Ao emitir moeda e realizar obras públicas e pagar salários, pagar os vencimentos dos funcionários públicos e o país não avançar produtivamente, isso poderia sim ser um forte gatilho inflacionário. Isso poderia gerar inflação. Além disso, tem o problema da taxa de câmbio, porque o plano cruzado ele congelou todos os preços. Ele congelou inclusive a taxa de câmbio, ou seja, o cruzado na hora de trocar por dólares, ele tinha um preço fixo, mas isso não respeitava a lei de mercado da oferta e da demanda. E se as exportações não estavam sendo suficientes para entrar dólares aqui de tal maneira que fosse possível, quando aumentasse a demanda por dólares no mercado nacional, aumentar também a oferta, então isso geraria inflação. Por que isso geraria inflação? Porque estaria saindo mais dólar do que entrando. Ou isso geraria inflação, ou ao manter ao manter esse preço fixo do dólar, o governo ia se deparar com alguns entraves, com algumas escolhas a serem tomadas. Continuando aqui, deixando essa situação, os elaboradores de política pública duas opções. A primeira era sangrar livremente as divisas rumo ao exterior. O que é que quer dizer sangrar livremente as divisas rumo ao exterior? Quer dizer manter o preço do dólar congelado, e ao manter o preço do dólar congelado, as mercadorias importadas não aumentam de preço, e isso estimula, já que o governo está emitindo moeda e tem mais dinheiro circulando na economia, estimula as pessoas a comprarem mais mercadorias importadas, já que as mercadorias importadas não aumentam de preço. Por que elas não aumentam de preço? Porque existe a política pública que está fixando o preço da moeda. E em contrapartida, as exportações não aumentaram. Para manter essa política de uma forma, digamos, economicamente saudável, seria necessário que mais dólares estivessem entrando. E não era o que estava acontecendo. Então, a primeira opção era manter o plano cruzado, deixando sangrar livremente as divisas rumo ao exterior, embora isso significasse com absoluta certeza que mais cedo ou mais tarde iria faltar divisas para que a gente conseguisse continuar pagando os lucros das empresas multinacionais instaladas aqui, os dividendos daquelas que investiram em ações aqui, os royalties dos produtos com direito de propriedade intelectual internacionais e etc. E havia uma segunda opção, e esta segunda opção implicaria em finalizar formalmente o plano cruzado, descongelar a taxa de câmbio e deixar que ela exerça sobre os preços dos bens e componentes importados a sua pressão altista,
Autista aqui não tem nada a ver com o fenômeno estudado na psicologia do autismo, não, certo? Autista no sentido de empurrar para cima. Então é aquilo que eu estava comentando. Se o preço do dólar está fixo, mas a demanda é cada vez maior do que a oferta, então esse preço só pode ser mantido artificialmente. Como as exportações brasileiras não estavam vingando na velocidade necessária, então não estava entrando a quantidade de dólares para poder, no momento em que que a demanda por dólares aumentasse, aumentar também concomitantemente a oferta. Então isso seria a manutenção do preço somente artificialmente. A outra solução possível seria investir massivamente no desenvolvimento de novas máquinas, de novos equipamentos nacionais, de tal forma a que a gente não precisasse pagar, por exemplo, royalties por utilizar tecnologia internacional ou lucros por utilizar fábricas, máquinas e equipamentos de propriedade de estrangeiros. Essa seria uma solução de médio e longo prazo, mas que não deveria escapar à ideia dos formuladores de política econômica, de política monetária, certo? Os principais fatores do insucesso do Plano Cruzado são explicados, portanto, pelo setor externo. Os mercados financeiros permaneciam com baixa liquidez, ou seja, internacionalmente falando, estava muito difícil de pedir dólares emprestados. Isso é a baixa liquidez. E quando esses dólares eram pedidos emprestados, as taxas de lucro, as taxas de juros eram muito absurdas, principalmente opondo a países como o Brasil grande dificuldade de obter empréstimos. Além disso, as exportações caíram e as importações cresceram. Veja, se as exportações caíram, quer dizer que menos dólares entraram via exportações. E se as importações cresceram, quer dizer que mais dólares saíram via importações. Colocando na prática aquele fenômeno que eu falei, que ao importar você está aumentando a demanda por dólar. Ao exportar, quando entram dólares, você, como governo, pode aumentar a oferta de dólares. Mas se as importações, ou seja, a saída de dólares, estão muito maiores do que as exportações, ou seja, a entrada de dólares, isso não poderia se sustentar por muito tempo, o preço do dólar fixo com relação ao cruzado. As importações cresceram como consequência da valorização cambial, certo? A valorização cambial é essa manutenção do preço fixo do câmbio. O saldo da balança comercial, que havia sido de 12,4 bilhões em 1985, foi, em 1986, de 8,3 bilhões, queda superior a 33%. Então, o que estava de fato acontecendo era um sangramento de divisas rumo ao exterior. Se de um ano para o outro se perdeu o superávit, o saldo positivo da balança comercial em 33%. Ok? Aqui está a balança comercial, o saldo da balança comercial do ano de 1985 e o saldo da balança comercial do ano de 1986 em milhões de dólares, certo? Aqui o ano, as exportações, as importações e o saldo positivo, mas que caiu. A fonte aqui o Banco Central. E é isso, 12,4 bi e no ano seguinte 8,3 bilhões de dólares. O déficit na conta de transações correntes do balanço de pagamento, lembrando aqui, a conta de transações correntes é essa daqui, que engloba a balança comercial, os serviços e as transferências unilaterais, mas esqueçamos as transferências unilaterais porque nesse momento elas são menos importantes. Principalmente a conta comercial e a conta de serviços, certo? O que a gente recebe e o que a gente paga de juros, lucros, dividendos, fretes, royalties e turismo
e o que a gente recebe, o que a gente paga por meio de exportações e importações. Portanto, havia um déficit crescente na conta de transações correntes. Esse déficit ele cresceu de 248 milhões em 1985 para 5,3 bilhões em 1986. Isso é muito, esse crescimento é absurdo. Esse crescimento significou um aumento de 2.146% em um ano apenas, como mostra a tabela 6 que nós vamos ver daqui a pouco. Caiu o volume de reservas, obviamente, a quantidade de dólares aqui reduziu-se e o país esteve à beira de uma crise cambial. Uma crise cambial é quando você simplesmente não tem dólares suficiente para pagar os juros que você tem que pagar num ano, os lucros que você tem que remeter num ano, os dividendos, pagar os fretes das mercadorias que você importa, pagar os royalties das máquinas, equipamentos e das tecnologias de propriedade de estrangeiros e por aí vai. Então isso é uma crise cambial. A crise cambial ela ocorre exatamente quando falta moeda internacional, ou divisa ou, no caso, dólar. Esse foi o motivo pelo qual foi decretada uma moratória no início de 1987. A moratória da dívida externa é o seguinte: devo, não nego, pago quando puder, certo? Então, para que as divisas parassem de sangrar tão rapidamente, o governo adotou essa medida, chamada de moratória. Depois disso, foi efetuada uma desvalorização cambial, que é aquilo que a gente acabou de dizer que seria o encerramento completo do Plano Cruzado, e os preços aceleraram novamente, certo? Quer dizer, com o governo deixando de segurar o preço das mercadorias importadas e das mercadorias que tinham componentes importados, não tinha mais como segurar o resto dos preços na economia, já que o Brasil é uma economia, já naquele tempo, muito integrada ao mercado internacional. E assim são a maioria das economias, ok? Isso não é uma crítica. Talvez a crítica que deva se fazer seja o quanto essa economia é dependente do setor externo. Este foi o fim formal do Plano Cruzado, depois de 9 meses do seu início. Ou seja, o Plano Cruzado foi simplesmente o tempo de uma gestação, certo? O saldo da conta de transações correntes, do balanço de pagamentos, como nós falamos aqui, de acordo com o Banco Central, ele foi de menos 248 milhões de dólares para menos 5,3 bilhões de dólares. Então vejam, é um crescimento absurdo, abismal. Este, portanto, meus amigos, foi o fim do Plano Cruzado, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Há quem diga que o Plano Cruzado foi um plano de caráter populista, atribuindo a esse adjetivo uma conotação pejorativa. Por que ele teria sido um plano de caráter populista? Porque ele congelou os preços durante 9 meses, dando um aumento real dos salários, principalmente do salário mínimo, mas isso teria sido calculado porque sem pensar no desenvolvimento da força produtiva ou aumentar a produção de mercadorias que nós consumimos aqui no Brasil, de propriedade de brasileiros, o Plano Cruzado simplesmente teria como objetivo garantir o máximo de lugares na Constituinte, na eleição para aqueles que seriam os que elaborariam a Constituição de 1988 do partido do presidente da República à época, no caso Sarney, do partido do Sarney, já que o Plano Cruzado foi feito pelo Sarney e pelos seus correligionários. Então a ideia do Plano Cruzado, ao fim e ao cabo, seria aumentar a popularidade do presidente, o que de fato aconteceu, e fenômeno observado nas fiscais do Sarney, por exemplo, e aí
o presidente conseguiria eleger maioria na Constituinte, na Assembleia Constituinte. E isso de fato aconteceu. Depois que isso aconteceu, o plano foi largado, foi posto de lado. E dando um pequeno salto histórico, antes da gente entrar no real, nós precisamos falar sobre Collor. Collor, que foi o primeiro presidente eleito democraticamente após o período das ditaduras civil-militares, que se inaugurou em 1964, Collor, ele também exerceu a sua tentativa de conter a inflação brasileira. Então, precisamos falar sobre o Collor, que, eleito em 1989 presidente da República, Fernando Collor de Mello, apresentando-se como um outsider, ou seja, alguém que não é um político, que seria muito mais um empresário, um gestor, alguém neutro, alguém acima dos interesses corporativos e dos interesses de classe, ele praticou também a sua tentativa de conter a inflação brasileira, mas desta vez uma política de caráter ortodoxo. A política de caráter ortodoxo, ela vai mexer na questão do déficit público, ou seja, vai atrás de fazer com que o governo gaste menos e vai atrás também de fazer com que o consumo na sociedade reduza. Porque se o consumo reduz, então a quantidade de mercadorias importadas também vai se reduzir e a quantidade consumida de mercadorias com componentes importados também vai reduzir e, portanto, isso tornaria possível fazer com que a gente tivesse cada vez mais superávites na balança comercial, ou seja, que as nossas exportações fizessem entrar mais dólares do que as nossas importações fizessem sair. Iniciou, portanto, o Collor pela substituição da velha moeda pela nova moeda. Ele substituiu o cruzado novo pelo cruzeiro, ok? E convertendo salários e preços ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo em que os salários foram convertidos em cruzado, os preços também foram convertidos em cruzado, em cruzeiro, perdão. Não houve um período de transição. Portanto, o controle rigoroso da liquidez da economia, veja, por liquidez da economia quer-se dizer por moeda circulando, por moeda gerando demanda por mercadorias. O controle rigoroso dessa liquidez foi o objetivo perseguido no novo plano, no qual, como é que foi esse plano Collor? O que é que ele significou para a sociedade? Quais foram as medidas objetivas adotadas por este plano de contenção da inflação? É o seguinte, a totalidade dos ativos financeiros do país foi atingida por um confisco. Ou seja, aquilo que você tinha guardado em banco ou mesmo ações de empresas foi confiscado temporariamente pelo governo. Isso reduziu a liquidez da economia de 25% para 10% do PIB. A liquidez da economia, a quantidade de moeda circulando. Então, se a quantidade de moeda circulando antes dessa medida era de 25% do produto interno bruto, depois dessa medida, dentro de algum tempo, ela alcançou a marca de 10% do produto interno bruto. Que seguiu a seguinte regra, certo? Esse confisco seguiu a seguinte regra. Dos depósitos à vista e da poupança, os donos das contas, ou os titulares, puderam sacar um limite máximo de 50 mil cruzeiros. E das demais aplicações, um limite máximo de 25 mil cruzeiros ou 20% do total, prevalecendo o que fosse maior. Ou seja, se você tinha depósitos à vista ou em poupança, você só poderia sacar no máximo 50 mil cruzeiros. O resto estava confiscado. E as outras aplicações, como as remunerações de ações, por exemplo, você só poderia sacar um máximo de 25 mil cruzeiros, ou então de 20% do total dessas aplicações, dessas remunerações de aplicações, às quais você tinha direito. E se caso esses 20% fossem maiores do que 25 mil cruzeiros. Tá dando para entender?
Então, esses recursos foram bloqueados em conta no Banco Central por 18 meses. 18 meses dá 1 ano e meio, rendendo correção monetária e mais 6% ao ano. Ou seja, ele foi sendo corrigido de acordo com a inflação, ele foi aumentando, ele foi rendendo de acordo com a inflação e com um ganho real de 6% ao ano, sendo liberados esses recursos a partir de 16 de setembro de 1991 em 12 parcelas mensais. Nem é preciso falar muito que esse plano rendeu ao Collor muita impopularidade e que ele terminou por sofrer um impeachment que foi muito devido a essa impopularidade e que muitos qualificam esse impeachment até de ilegal, de que não haveria motivos para que esse impeachment fosse realizado. Um dos ferrenhos opositores ao Fernando Collor de Mello, que era a figura do Brizola, inclusive foi contra o impeachment do Collor, alegando que governo ruim se tira no voto, certo? Mas bem, isso aí são causos da história. Nós estamos aqui com 20 minutos, então para fechar esse vídeo sem se tornar muito cansativo e com a promessa de que nós vamos terminar a era Collor já no próximo vídeo e começar a falar do consenso de Washington, vamos encerrar para que a gente possa manter ainda uma certa sanidade sem se cansar demais com os assuntos da economia política histórica brasileira, ok? Abraços e obrigado por assistirem até o final. Deixem um like, deixem um comentário, compartilhem e vamos passar esse conhecimento adiante. Abraços.